Agora vamos falar um pouquinho sobre o preparo do corpo pós-morte. Algo muito importante se falar que algumas pessoas não dão um pouco de importância, né? Ao preparar um corpo, nós precisamos em alguns momentos fazer tracotomia, né? Para poder deixar o corpo mais apresentável. E o que seria a tricotomia, né? É a retirada de pelos da região onde será realizado o tipo de procedimento, pode ser cirúrgico ou não, né? A tricotomia deve ser feita no máximo 2 horas antes de qualquer tipo de procedimento. Para isso, nós vamos necessitar de aparelho de barbear, lâminas, né, gases, luvas de procedimento, soluções desgermantes para a gente poder realizar essa tricotomia, né? Vamos lavar as mãos, retirar a roupa do paciente, expondo a área que vamos fazer uma tricotomia, né? Vamos calçar luvas, raspar os pelos, limpar o local, né? Vamos deixar o paciente da forma mais confortável. Desprezar o material e anotar tudo no prontuário. Isso caso o paciente venha realizar um tipo de cirurgia, né, ou qualquer outro tipo de procedimento. E aí, nós temos algumas áreas, né, mais frequentes de cirurgia para a gente poder realizar a tricotomia. Lembrando que tricotomia é um processo de retirada de pelos corpóreos, né? É um ato que foi desenvolvido para preparar a área corporal que vai ser operada e também para a gente poder realizar a questão de higiene desse paciente, né? Tem determinados pacientes que nós precisamos fazer essa higiene porque tem uma concentração muito excessiva de pelos e isso acaba atrapalhando no seu processo de tratamento, causando até algum tipo de infecção também. E aí nós vamos trabalhar agora a questão do preparo pós-morte, né? Então, após a morte de um paciente, cabe à enfermagem os cuidados com o corpo, em todos os sentidos, tá? Vamos manter a atitude ética nessa hora, que é muito fundamental. Nada de comentários inapropriados, piadinhas com o corpo, né? Isso são formas que não é aceitável, né? Somente será preparado o corpo para o qual o médico emitiu o atestado de óbito. Se for feito um atestado, se o médico atestou aquele corpo, aquele óbito, a gente prepara o corpo. Senão, nós não vamos fazer a preparação, tá? Em algumas situações, o médico não pode emitir o atestado e o corpo deve ser encaminhado ao IML. Então, a gente não faz a preparação, a gente só faz uma higiene, ajeita o corpo para ele poder ser encaminhado, ok? Vítimas com armas brancas, né, de fogo, suspeitas de violência, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Nesses casos, eles acabam tendo que ser encaminhada ao IML para poder fazer uma investigação, tá? Outra situação também que fica a critério do médico é a emissão do atestado, né? Que pode ser quando o corpo é encaminhado para realizar o SVO, né? Que seria o quê? Serviço de verificação de óbito, né? Então, aí eles vão fazer uma verificação do que aconteceu. Um dos pontos mais críticos a ser trabalhado na área da enfermagem é lidar com a morte, porque cabe à enfermagem a questão de manutenção do bem-estar, né, e da vida do paciente. Porém, a morte é um momento inevitável a todos nós, mas também é um momento em que nem todos os profissionais estão adequados, estão preparados para lidar, pois é uma situação muito complexa e muito delicada, né? A enfermagem é responsável pelo preparo do corpo após a morte do paciente. Isso acontece muito nas unidades hospitalares e temos que lembrar, respeito a todo momento com esse corpo, tá? Por quê? Porque, na verdade, aquele corpo que tá ali, aquele paciente que tá ali, poderia ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um primo, um tio, um ente querido nosso. Então, não devemos tratar nada na brincadeira,
com situações desagradáveis, com formas que nós não iríamos aceitar se fosse com algum parente nosso, certo? Com suspeitas de morte violenta, vítima de arma branca ou de fogo, outras situações que ficam a critério médico, vai ser feito, o corpo vai ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito, tá? A questão do SVO, né? Porque todos os óbitos de natureza violenta devem ser periciados e conduzidos ao IML, né? O IML nada mais do que Instituto de Medicina Legal, tá? Instituto Médico Legal, para que seja realizada uma necrópsia. Diferente do SVO, né, que na verdade a necrópsia é obrigatória, pois a partir dali a gente vai dar um início a um inquérito policial que eles vão averiguar, vão investigar para saber qual foi a consequência daquele óbito. Muitas vezes acontece quando não se sabe a causa desse óbito, né? Um período de internação inferior a 24 horas, quando não se sabe a causa da morte, ou até mesmo quando tem uma incerteza. Acontece quando está dentro do hospital ou não. Tem casos que o médico prefere que faça assim o SVO para fazer uma investigação melhor e ter um resultado, um laudo mais fidedigno da causa dessa morte. Então, o que nós vamos precisar nesse momento, né? Nós temos na questão de preparo, de procedimento, nós temos que certificar que esse corpo realmente está liberado, né? Para a gente poder fazer o preparo do corpo. Podemos também perguntar em alguns casos se a família tem o desejo de ajudar. Às vezes eles têm algo que eles querem que coloque no paciente. Reunir todo o material, né? Caso tenha algo no hospital, nós vamos reunir para entregar isso para a família. Providenciar um espaço privativo, não vamos deixar esse paciente exposto, porque não é agradável, não é porque ele está morto que a gente tem que deixá-lo exposto, tá? Vamos lavar bem as mãos, calçar as luvas, vamos desligar todos os equipamentos assim que o médico tiver ido e detectado, tiver realmente atestado que o paciente está em óbito, ok? Retirar os objetos de valores e colocar em recipiente próprio para entregar ao familiar. Colocar o paciente em uma posição supina para facilitar a questão da manipulação dele, tá? Vamos fechar os olhos, fechar a boca utilizando a atadura crepe, por questão de que depois o corpo, conforme vai se passando algumas horas, ele começa a ficar um pouco mais rígido, então depois fica mais complicado, isso caso necessário, tá? Remover tubos e drenos caso esse paciente tiver numa UTI, numa sala de emergência, estiver entubado, nós vamos fazer todas as retiradas após o médico ter confirmado o óbito, ter feito um eletrocardiograma, aonde está lá a confirmação, onde vai colocar data e hora do óbito. Vamos deixar esse corpo em perfeito estado, vamos estar limpando ele, né? Vamos pentear, arrumar esse corpo, dobrar os braços sobre o tórax e unir as mãos com a atadura, por motivo da rigidez que o corpo vai começar a apresentar. Unir os pés com a atadura crepe também. Preencher os orifícios com algodão, utilizando uma pinça. Isso se o médico já tiver atestado o óbito. Se o médico não tiver atestado o óbito e o paciente tiver que ir para SVO, eu não faço preenchimento de orifícios, ok? Preencher a identificação e prender no corpo, eu preciso deixar uma via preenchida no tórax do paciente, outra via vai ficar por cima de um plástico onde a gente coloca, alguns lugares chamam de mortária, saco de óbito, cada unidade vai ter o seu nome, nós vamos colocar por cima, e a terceira via vai ser entregue ao segurança quando nós formos encaminhar esse corpo até o morgue, onde é o local onde o corpo fica, até o carro do IML ou da funerária vir fazer a retirada desse corpo, tá? Embrulhar o corpo com uma mortalha, um lençol e deixá-lo no local que cada instituição tem apropriado,
Então, nas imagens vocês vão estar vendo que tem todas as formas, mostra a forma correta de se fazer as imobilizações, né? Como vai fazer utilizações da atadura. Nos casos, se tiver dreno, nós vamos fazer um curativo oclusivo, colocar gás, blood stop, o que nós tivemos para que não ocorra nenhum tipo de extravasamento de líquidos corpóreos no momento em que o paciente estiver sendo velado, tá? Então, não devemos esquecer de identificar bem esse corpo. Vamos desprezar o material, retirar as luvas, lavar bem as mãos, ok? Entregar todos os pertences ao familiar do paciente, encaminhar o corpo para uma sala de transferência e solicitar a limpeza terminal da unidade aonde esse paciente se encontrava. São dessa forma que vai ficar fechado. Esse é o saco que chamam o saco de óbito ou mortalha, né? Nós vamos deixar identificado, né? E assim que o carro da funerária ou do IML vir retirar, tem todas as identificações constando data, hora, todo o preenchimento adequado. Os materiais utilizados para fazer as contenções e até mesmo os preenchimentos nos orifícios, caso esse paciente já tenha sido atestado pelo médico. Lembrando-se que, se o paciente for para SVO, eu não faço preenchimento de orifício. A nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham abordado um pouco da matéria e a gente se encontra no próximo tema. Até mais!